Você já se comparou com alguém? Se comparar faz parte, né? Todo mundo, em algum momento, se compara com outra pessoa ao longo da vida. Isso é talvez até um instinto natural da gente. Só que tem um ponto. Essa comparação, ela é útil ou não? Essa comparação, ela te ajuda a se desenvolver ou ela está atrapalhando você a correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, da conclusão dos seus planos? Comparações, quando feitas de maneira correta, por assim dizer, elas vão nos levar a termos referências, pessoas em quem nós vamos nos espelhar, pessoas em quem vamos nos inspirar para atingir os nossos objetivos. Não os objetivos delas, mas os nossos objetivos. Pessoas que vão servir como um, um benchmark ali, onde, pô, eu quero chegar no nível de fulano de tal, ou próximo a fulano de tal, ou até mesmo passar aquele fulano de tal. A gente pode ver isso, por exemplo, né, na música. Vamos dar um exemplo de música aqui. Tem uma banda que eu gosto que o baterista ele é considerado por muitos um dos melhores de todos os tempos. E uma entrevista que eu li dele um tempo atrás, ele estava falando sobre um outro baterista que foi o cara que mais influenciou esse moço a começar a tocar e ele falando de como aquele cara era extremamente bom e ele dizia que ninguém conseguiria tocar bateria igual aquele cara lá. Só que eu pensando assim, mas pô, ouvindo as músicas, vendo a execução, esse maluco aí é melhor do que o mestre dele. Ele já superou em muito o mestre dele. Só que para ele não. Ele achava que aquele outro baterista era muito melhor. Então assim, era a referência dele. A referência dele. Então, isso é importante. A gente precisa ter uma referência, a gente precisa ter alguém em quem nos espelhar. Mas, quando a comparação ela começa a ser algo mais danoso, ela começa a ser algo que nos impede de seguir adiante, isso aí é complicado, porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas oportunidades, as suas possibilidades. Tem gente que tem oportunidade e não aproveita, tem gente que não tem oportunidade nenhuma, tem gente que tem oportunidade e aproveita. Então, assim, é muito importante você entender que ao fazer comparações, cada pessoa com a qual você possa vir a se comparar teve uma trajetória de vida. Ela teve oportunidades que você não teve, ela teve chances que talvez você não teve. Então, muitas vezes essas comparações elas são injustas. Ainda mais hoje em dia, nessa vida aí de Instagram, onde todo mundo posta uma vida perfeita no Instagram, onde tudo é bonito, tudo é maravilhoso. E se a gente parar para pensar um pouquinho só, a gente vai saber, a gente vai descobrir que muitas daquelas histórias ali, muitas daquelas pessoas ali não têm uma vida tão maravilhosa assim. Tem gente que tem. Isso aí a gente também não pode negar. Tem muitas pessoas que realmente têm uma vida maravilhosa. Só que muitas não têm e ficam mostrando isso para as pessoas, porque é uma forma talvez delas se sentirem, sei lá, sei lá o quê, não vou nem falar para, né, não ser mal entendido. Mas assim, quando você fosse comparar com alguém, para e pensa um pouquinho se essa sua comparação ela está sendo feita de uma maneira que vai te inspirar a ser alguém melhor, ou se é uma comparação que está te fazendo acreditar, começar a acreditar que você é incapaz, que você é insuficiente, que você não é uma pessoa muito competente, que você é uma pessoa que não merece nada. Por quê? Porque outras pessoas da sua área, outras pessoas que você conhece já chegaram num lugar que você ainda não chegou. E talvez é isso mesmo, porque quem foi que disse que você tem que chegar no lugar que outras pessoas chegaram? Você tem que chegar no lugar para qual você quer chegar, ao qual você quer chegar. Você tem que chegar no lugar que você tem planejado chegar, não no lugar que eu cheguei, que fulano de tal chegou. Entende? Entende? Então, assim, é muito importante aquela frase, né, do Jordan Peterson, que eu já falei em outros vídeos, que eu gosto demais, que é muito óbvia, mas é importante a gente refletir nessas coisas óbvias, que é importante você se comparar com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. Porque a outra pessoa está lá na jornada dela, é a história dela, é a vida dela. Você tem a sua história, a sua jornada, o seu compromisso, os seus objetivos, as suas dificuldades, e são essas coisas que você tem que prestar atenção. Ter uma referência
para se comparar e falar assim, pô, fulano de tal, ele é um exemplo, cara, de perseverança, de luta, de que talvez é possível alcançar os objetivos, conquistar, realizar os sonhos. Então, se ele conseguiu, por que não eu? Eu também posso. Eu vou correr atrás. Não que eu vou chegar no mesmo lugar, no mesmo patamar, mas em algum lugar eu vou chegar. E é extremamente importante entender isso. Porque quanto mais você se esforça, melhor você vai ficando no sentido de desenvolver habilidades, até mesmo desenvolver uma força emocional que vai te ajudar a perceber que, caramba, talvez eu não sou igual fulano de tal, mas olha só como eu já conquistei algumas coisas e como isso tem sido bom para mim, como isso tem sido bom para as pessoas que estão ao meu redor. E nesse meio tempo, sabe o que pode acontecer? Você vai começar a ser uma referência para uma outra pessoa também. Então alguém vai olhar para você e vai se espelhar, vai se inspirar. Isso é algo que é muito gratificante. Então, assim, tenha noção de que ao se comparar com outras pessoas, é importante você entender que comparações muitas vezes podem ser injustas, completamente descabíveis, porque a realidade de cada pessoa é completamente diferente da sua realidade. As chances que as outras pessoas têm podem ser muito diferentes das chances que você teve. Então, não perca seu tempo se comparando dessa maneira. Tenha, sim, uma referência, alguém que vai te inspirar, alguém que você pode se espelhar, mas não permita que isso se transforme em algo que destrua as suas forças, né, de seguir adiante, de enfrentar as dificuldades que você tem passado na vida. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal, deixar um like, fazer um comentário e assim a gente vai trocando uma ideia aqui também. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!